Bom dia, pessoal. Então, eu estou no hospital nesse momento, tá? Fazendo companhia ao meu filho, Otávio, que está internado com pneumonia, por isso eu não estou presente, mas a professora Brenda está. E nós vamos então hoje dar início ao capítulo 12, que fala sobre dia e noite, regularidades celestes. Os dias e as noites nós já conhecemos muito bem, afinal de contas, moramos em um local onde é possível enxergarmos bem os dias e as noites. E vamos ver que não é todo lugar que é assim, tá? Regularidade celeste é o que? Regular é algo cíclico, é algo que acontece com frequência, tá? Então vamos lá. Todas as espécies, elas têm um ciclo natural, tá? E esse ciclo nós chamamos de ritmo biológico. A nossa espécie, por exemplo, ela respeita um ciclo chamado de ciclo circadiano, tá? Deixa eu colocar só aqui um negócio. Aqui. Olha aqui, ó, ciclo circadiano. Este ciclo circadiano é quando a gente funciona durante o dia e descansa durante a noite. E caso isso não aconteça, o nosso organismo pode ficar bem debilitado, né? Que nem essa mocinha aqui, ó. Amo trabalhar no turno noturno, né? Ela com 27 anos. Então, não só nós, como também outros animais e também plantas têm um horário determinado para funcionamento, tá? Só um instante, gente. De vez em quando vocês vão ver eu parando, tá? Dando uma pausa rápida, porque, como eu estou no hospital, volta e meia, aparece enfermeira para cuidar de Otávio. Então, eu tenho que dar uma pausa aqui no vídeo, tá? E volto bem rapidinho, tá bom? Mas enfim, vamos continuar. Não só os animais, como também as plantas possuem um ritmo biológico. Por exemplo, a coruja, ela costuma dormir de dia e ela vai a sua funcionalidade à noite, tá? Ela vai funcionar à noite, ou seja, ela vai caçar à noite, ela vai voar à noite, porque ela está adaptada a esse tipo, tá? Já existem algumas plantas que elas abrem apenas com o dia, já tem outras que quando vem o sol, elas fecham, tá? Então elas não funcionam com a presença do sol, já outras só funcionam com a presença do sol. Vocês estão vendo um cachorrinho aí, né, querendo dormir. Os cachorrinhos são como nós. Eles funcionam bem durante o dia e à noite eles tiram para descansar. Embora eles precisem de muito mais, eles tenham muito mais necessidade de sono do que a nossa espécie, tá? Então, como eu disse, a nossa espécie, ela respeita então o ciclo circadiano, que é de funcionar de dia e descansar à noite. E agora nós vamos falar sobre a latitude e a longitude. Latitude é quando é expressa em graus, assim como a longitude. Ou seja, tanto latitude quanto longitude é expressa em graus. Reparem bem aqui, olha, essa imagem do globo. Se vocês. Deixa eu colocar aqui a caneta, só um instante. Parece? Aqui, ó. Se vocês observarem bem, aqui, olha, o globo, ele está com graus, tá vendo? Começa aqui da linha do Equador, 0 graus, aí vai 10, olha aqui, ó, 10, 20, 30, 40, tudo em graus, olha, tá vendo? Por quê? Porque ele funciona em graus. No caso da latitude, latitude é quando ele segue a linha do Equador. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele segue a linha do Equador. No entanto, ele mede a distância do Equador medida ao meridiano de Greenwich. Como assim? Observe essa imagem aqui. Essa imagem aqui é o globo, tá? Essas linhas aqui são as linhas da latitude. Essa linha aqui do meio é a linha do Equador. Essa linha do meio é do meridiano de Greenwich. Cada vez que uma linha é mais distante
do Equador, seguindo, olha aqui, olha, a distância do meridiano de Greenwich, tá vendo? Olha, ó, ela tá mais distante, tá mais distante. Significa dizer, então, que é a latitude. E ela é expressa em graus. Olha aqui, essa imagem aqui, ó. Agora, ó. Aqui tá a linha do Equador, 0 graus. Aqui é a latitude de 10 graus, 20 graus, 30 graus. Entenderam? Então, olha, ela segue o mesmo risco da linha do Equador, latitude. Então, ela respeita o que nós chamamos de norte. Peraí, deixa eu aumentar aqui a imagem. Aqui, ó. De norte. E aqui embaixo, olha, sul. Tá vendo? Por quê? Porque ela é riscada, olha, o tempo inteiro de baixo para cima. Tá vendo? Igual uma pizza, olha. E ela vai de 0 até 90 graus. Olha aqui, ó. 0, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ela vai de 0 a 90 graus, a latitude, sempre retinha, igual uma pizza, seguindo a linha do Equador. Se vocês não entenderam, peça a professora para que repita a explicação, tá bom? Então, olha só, tá vendo? Ela vai de 0 a 90, retinha como a linha do Equador. Já que ela está sempre assim retinha, olha, dividida na parte de cima e na parte de baixo, ela então é dividida em norte, que é a parte de cima, e sul, que é a parte de baixo. Ou seja, a latitude, ela é dividida em norte e sul. E a longitude? A longitude também é expressa em graus. Reparem aqui, peraí, só um instante. Reparem aqui essa imagem, olha. Aqui também, olha, está tudo expresso em graus. Olha, 0, 10, 20, 30, olha, tudo em graus, tá vendo? Mas ao contrário da latitude, que vai de 0 até 90, a longitude vai de 0 até 100, aqui ó, 180. É porque a imagem não mostra, uma vez que o globo, né, redondo, globo e só dá para mostrar então a parte da frente. Mas aqui, olha, vai de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, aí lá atrás continua, 120, 130, 140, 150, até 180, porque olha aqui, a metade, o globo, um círculo não é 360? Então, a metade de um círculo é 180. A outra metade de um círculo é 180. Entenderam? Então, 180 mais 180 dá o globo de 360. Só que aqui não vai mostrar porque o restante está atrás da imagem do globo. Entendeu? Então, já que ele é dividido em um lado e outro, e não em cima e embaixo com a latitude, olha, ele é de um lado e ele é de outro. Tá vendo? Então, aqui, olha, ele é dividido em leste e oeste. Aqui, ó. E a longitude, ela segue o meridiano de Greenwich. Onde é que está o meridiano de Greenwich? É essa linha imaginária vermelha que vocês estão vendo aqui, tá? O meridiano de Greenwich, reparem que as linhas longitudinais, elas são em pé, são retinhas também, no entanto, em pé. Ao contrário da latitude, olha, que são deitadas. E a latitude vai de 0 a 90, longitude de 0 a 180, beleza? Se não entenderam, peça para a professora repetir.
Então, reparem aqui nessa imagem, olha. Aqui tem a imagem dividida em 3 globos. Reparem aqui, olha, a imagem da linha de Greenwich e da linha do Equador. Tá vendo? Essas linhas aqui embaixo, olha, retinhas abaixo do Equador, são as latitudes. Olha aqui essa imagem aqui, ó. São as latitudes, que vai de 0 a 90. E essas aqui, olha, que estão ao lado do meridiano de Greenwich, olha, são as longitudes, que vai de 0 a 180. Aqui tem um mapa, tá? Vocês já devem ter visto um mapa desse em algum livro. Reparem que vocês podem marcar, por exemplo, que nem aqui está escrito assim, um ponto com letra A, outro ponto com letra B, letra D, letra C. Ou seja, quem navega, quem voa, tem uma noção exata da latitude e longitude necessária para chegar de um ponto A ao ponto B, entenderam? Então, eles têm uma noção do que vão percorrer, qual a latitude e longitude que eles deverão atingir para chegar em determinado ponto, tá vendo? Então, aqui, olha, o mapa aberto do globo. Reparem a longitude, olha, 0, aí vai até 180, tá vendo, ó? Longitude são as linhas retas para cima, respeitando o meridiano de Greenwich, né? E as latitudes são essas aqui, respeitando as linhas do Equador, tá vendo? Que vai até 90. 80, aqui seria 90, porque não aparece. Beleza? Então, com isso, devemos perguntar: o período diurno nos locais tem a mesma duração? Ou seja, no nosso país, aqui, o período aqui do dia é o mesmo que o período aqui do dia? Ou seja, um dia aqui no Amazonas corresponde ao mesmo tanto de horas a um dia em Santa Catarina, por exemplo? A resposta é não, senhores, tá? Não corresponde. Porque quanto maior a latitude, melhor a percepção dos dias e das noites. Por exemplo, como assim, quanto maior a latitude? Reparem aqui o mapa do Brasil, tá? Aqui está o Trópico de Capricórnio, aqui embaixo, olha. Peraí. Aqui, ó, Trópico de Capricórnio, tá? Mas o Equador, olha, está aqui, olha. Equador. Deixa eu colocar um pincel para vocês verem, ó. O Equador está aqui. Tá vendo? Olha, Equador. Então, os estados que cortam a linha do Equador, olha aqui, ó, vamos seguir. Amapá, olha, o Pará, Roraima e Amazonas. Mas tem aqueles estados também que estão bem próximos, olha, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, tá vendo? São os estados que estão próximos. Quanto maior a latitude, melhor para ver os dias e as noites. Por que isso? Porque aqui a linha do Equador, ele recebe uma quantidade de luz igual do que recebe a quantidade de sombra. Por quê? Porque ele é exatamente o meio do planeta. Deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês. Olha aqui essa imagem. Só um instantinho. O nosso globo, reparem que ele não gira, ele não é reto. Tá vendo? Olha, ele tem a ponta aqui em cima e não aqui, ó. Tá vendo? Ele tem aqui e não aqui. Aqui, que é a linha do Equador, ele vai receber a mesma quantidade de luz solar, tá vendo? Quanto a quantidade de noite quando ele virar para cá. Ou seja, a presença e a ausência de luz é igual. Então, quanto maior a latitude, só um instantinho,
quanto maior a latitude, mais ele consegue ver os dias e as noites. Por quê? Vamos supor aqui em Santa Catarina. Não, vamos falar do Espírito Santo? Vamos falar do nosso Espírito Santo. A gente vê bem os dias e as noites porque olha a nossa distância do Equador. Olha só, o Equador está aqui em cima, ó, Equador. Olha a distância do Espírito Santo para o Equador. Ou seja, a latitude do Espírito Santo é muito maior do que a latitude do Amapá. Por quê? Porque o Amapá está exatamente em cima da linha do Equador. Então, a latitude dele é baixa. Vamos aqui dar o exemplo da Paraíba. Vamos falar da Paraíba. A latitude do Paraíba é menor do que a latitude do Espírito Santo. Por quê? Porque a Paraíba está mais perto da linha do Equador do que o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo consegue ver melhor, captar melhor a luz do sol e a ausência da luz, tá? De uma forma que a gente consiga observar as diferenças entre o dia e a noite. Nosso dia, a nossa noite, ele vai acontecendo aos poucos. Por exemplo, a gente tem épocas que podem ocorrer do dia ser maior do que a noite, por exemplo. Ou a noite ser maior do que o dia. Quando os dias são maiores do que a noite, a gente chama de verão. E as noites maiores do que o dia, a gente chama de inverno. Já aqui, olha, verão e inverno é sempre igual. Não tem dias maiores que a noite. Não tem noites maiores que o dia. Os dias e as noites têm aproximadamente sempre 12 horas cada. 12 horas dia, 12 horas noite. Ok? E graças a isso, graças a essa duração dos dias e as noites, que também vai variar a estação do ano, como eu estava falando com vocês. Por quê? Aqui no Espírito Santo, nós, no verão, nosso dia, por exemplo, das 7 horas da noite, a gente ainda vê sol, não é verdade? Nas nossas férias, 7 horas ainda está praticamente de dia, né? E quando chega o inverno, quando dá 5 horas já está anoitecendo, ou seja, os dias são mais curtos e as noites são mais longas. E no verão, os dias são mais longos e as noites são mais curtas, tá? Essas variações do dia e da noite ao longo do ano, que dão essa sensação de o dia maior, a noite menor, no entanto as horas permanecem a mesma. Quando a gente fala de dia maior, não é porque as horas do dia tem mais, porque o dia vai ter mais horas, não. É porque durante as 24 horas vai haver maior incidência solar do que sombra, por exemplo. Já que vai haver maior incidência solar, vai haver um dia maior. Entenderam? Uma manhã maior. Quando a gente fala de variações do diurno e noturno, nós temos que saber que tem duas ocorrências. O que chamamos de solstícios e o que chamamos de equinócios. Durante os solstícios, a Terra ela recebe níveis diferentes de iluminação. Por isso, os dias e as noites possuem durações diferentes. O que eu acabei de falar com vocês? Do inverno e do verão. O inverno não tem as noites mais curtas e os dias os dias mais curtos e as noites mais longas? No verão, não tem os dias mais longos e as noites mais curtas? Pois é. Se há uma diferença da iluminação, deixando um dia mais curto ou mais longo, falamos que ele está numa ocorrência chamada de solstício.
E se está naquela época em que os dias e as noites, elas aparentam ter aproximadamente a mesma época, o mesmo momento de iluminação e a falta dela, por exemplo, das 7 horas da noite, já está escuro. Quando das 7 horas da manhã, já está claro, ou seja, 12 horas de escuridão, 12 horas de iluminação, né? Então, assim, quando está aproximadamente parecido, né, praticamente igual, nós chamamos de equinócio. Por quê? Porque os dias e as noites, eles possuem a mesma duração. Aqui tem um gifzinho, olha, o eixo da rotação nem sempre tem a mesma orientação espacial. Por quê? Às vezes ele está mais próximo ao Sol, às vezes ele está mais distante. E isso que vai nos dizer se nós estamos no solstício ou no equinócio. Olha só essa imagem. Aqui vai dizer a questão de solstício. Olha só, vamos começar por aqui, olha. Já que nós estamos entrando no verão, tá vendo? Mas por que aqui está verão 21 de junho? Porque aqui eles estão respeitando, na verdade, a data do continente do continente do norte, né? Da América do Norte, da Europa, ou seja, da parte norte do planeta. E a parte sul do planeta é diferente. Por exemplo, quando nós estamos aqui no nosso verão, eles estão no inverno deles. Quando nós estamos no nosso inverno, eles estão no verão deles. A época do nosso inverno, olha aqui, ó, é em junho, julho, agosto. E a época do verão deles é junho, julho, agosto. Tá vendo só? Uma única terra. Dois momentos diferentes. Enquanto eles lá em junho estão na praia, nós estamos debaixo das cobertas. Enquanto em janeiro nós estamos na praia, eles estão debaixo das cobertas. Por quê? Repare aqui. Já que no verão e o inverno os dias e as noites são de iluminações diferentes, então eles são chamados de solstício. Então aqui, olha, solstício de verão. Já que é junho, estão falando do continente do norte, né? Então reparem aqui, olha, essa parte aqui, ela está mais voltada, olha, para o sol. Ou seja, nesse momento, essa área aqui, olha, está recebendo uma maior iluminação, ok? Essa área aqui. Por que o Brasil não? Olha só, o Brasil está aqui embaixo, olha. O Brasil está aqui embaixo. Nesse momento, ele tem pouquíssima iluminação, tá? Aí, olha, vai passando, olha, nisso vai passando, aí chega setembro, 23 de setembro. Outubro e primavera são aquela época em que os dias e as noites têm a mesma duração, tá? Não fede e nem cheira, como já dizia minha avó. Então, outubro tem 12 horas de iluminação e 12 horas de escuridão. Primavera, 12 horas de escuridão, 12 horas de iluminação. Logo, olha só, eles estão em partes em que não recebem tanta iluminação assim em determinadas partes do planeta. Essa iluminação está mais voltada para partes do oceano. Repare aqui, olha, que vai chegando então para o inverno, que é em dezembro. Mas o nosso inverno não é em dezembro. Quem é que vive nevando na época do Natal e por isso que as árvores, inclusive, né, as nossas árvores têm até tinta para dizer que é neve. O norte, né, Estados Unidos, Europa, lá sim, dezembro é inverno. Lembrando do Papai Noel, né? Então, essa época aqui, olha, eles estão recebendo menos luz solar. Por quê? Porque o planeta, gente, presta atenção, aqui está o Sol. Aqui está o Sol. O planeta, ele não gira num círculo certinho, não, tá? Ele gira no que nós chamamos de elipse. Elipse é como um círculo, é um círculo onde uma ponta é mais distante que a outra. Vamos dizer aqui, olha, aqui está o planeta. Aí ele vai girar, ó, essa luz vermelha é o planeta.
tô girando, tô girando, tô girando, tô girando. Numa elipse, essa parte aqui onde o planeta está é mais distante do Sol do que essa parte onde o planeta estava. Por quê? Porque no círculo, quando ele passa por aqui, ele passa perto do Sol. Quando ele passa por aqui, olha, é a área mais distante do Sol. Se é mais distante, ele recebe menos luz solar. Essa parte aqui de trás, tá? Recebe menos luz solar. Logo, estão sentindo frio. E essa área aqui? Reparem, ó, que ela está recebendo luz total, que por mais que seja uma elipse, a luz do Sol é muito forte. Então, ela está chegando nessa área que está aqui, ó, de frente a ela e por maior tempo, uma luz solar muito forte. Então, nessa área aqui, olha, está acontecendo o solstício de verão. E nessa área aqui, o solstício de inverno. Ok? Por que solstício? Porque inverno e verão, os dias são diferentes. Primavera e outono, os dias são iguais. Se não entenderam, peça para a professora voltar a explicação. Graças a isso também, que nós temos as estações do ano, a esses movimentos terrestres de perto e longe do Sol. É isso que ele diz, né? Aquela imagem aqui na qual eu mostrei a vocês, nada mais é do que mostrar aqui, ó, solstício de verão, solstício de inverno, ou seja, estamos falando aqui das estações do ano, né? Que são 4: primavera, verão, outono e inverno. Isso aí vocês aprenderam desde o Fundamental 1, né? Então, vamos ver aqui. Relação entre os solstícios, os equinócios e os inícios das estações do ano. Esse quadro aqui tem no livro de vocês, tá? Vamos lá. Acontecimento e data. Solstício de dezembro. Solstício de dezembro, olha cá. No hemisfério sul estamos fazendo verão, ou seja, se o verão tem os dias maiores e noites menores, né? Dias e noites são diferentes, solstício. Mas o hemisfério norte é também um solstício, já que dias lá serão mais curtos e as noites mais longas, inverno, porque lá vai estar mais frio. Em março, entre 20 e 21 de março, no hemisfério sul está acontecendo o outono e lá a primavera. Entre junho e julho, aqui no hemisfério sul, aí nós estamos iniciando o inverno, porque a área na qual moramos já vai estar recebendo menos luz solar. Logo sentiremos frio. E inverno, lembrando, tem os dias menores. Logo então, é um solstício. E o verão? Verão vai ser no hemisfério norte, porque assim como vocês vão ver aqui na imagem, olha, ele vai estar próximo do Sol. Essa área aqui no verão é voltada para o Sol. E essa área aqui, olha, que não está voltada para o Sol, é inverno. Ah, mas o planeta não gira, professora? Sim, mas lembrando que o planeta, ele não gira redondinho, né, certinho. Ele gira assim e não assim. Segue o laser. Ele gira, olha, assim e não assim. Entenderam? Ele não gira retinho. Ele gira dessa forma aqui, ó. Mantendo então sempre uma fase, olha, mais próxima do Sol. Mas nesse caso aqui, como é uma figura, né? Aqui você nem pode levar em consideração. Mas é isso aí que eu tô falando, ó. Essa área aqui, como tá voltada para o Sol, aqui, olha, com maior incidência, verão. Aqui, olha, tá mais embaixo, tá vendo? E ele gira assim, né? Ó. Então, ele vai pegar sol, mas sua luz é fraca. Então, verão. O verão, eles são, então, os dias mais longos que as noites, tá?
é o período onde há maior exposição de raios solares. Vocês não podem esquecer o protetor solar, porque a nossa pele, ela é muito frágil, podendo causar câncer de pele, tá? Muitos trabalhadores da roça, do interior, quando chegam na fase adulta, descobrem manchinhas na pele, e aquelas manchinhas nada mais são do que câncer, por trabalharem por anos e anos na lavoura, né, à disposição dos raios solares. E é uma época de muito calor, né? Muito calor, o raio de sol vem matando com tudo, né? Então usar bastante protetor, ficar bem hidratado, proteger os seus olhos, tá? Porque as nossas retinas são muito frágeis. E datas de início: 21 de junho no norte, 21 de dezembro no sul. Outono. O outono ele se inicia, então, aproximadamente 23 de setembro no norte e 20 de março no sul. O que acontece no outono? Olha aqui, ó. O outono é a época das folhas, tá vendo? Alguns lugares, as folhas, as árvores, elas vão trocando as folhas. Elas começam a armazenar glicose e jogam algumas folhas fora devido a não insistência em gastar energia com elas, tá? Então reparem aqui, olha que algumas árvores inclusive perdem as cores das suas folhas, tá vendo? Isso acontece no outono, tá vendo? O inverno, então, olha, os dias são menores do que as noites. Então, já que são diferentes, estamos falando de um solstício, tá? Data de início no hemisfério norte, no dia 21 de dezembro. Aqui no sul, onde moramos, no dia 21 de junho, tá? Quem dera, né, se aqui nevasse, né? Se bem que algumas pessoas que moram em locais que nevam reclamam muito da neve, porque assim que ela está descongelando, fica muito difícil caminhar, enfim, atrapalha bastante a vida deles. Mas assim como a neve também é um prejuízo para algumas pessoas, aqui no hemisfério sul, que dificilmente neva, a chuva que pode ser um prejuízo, tá? É uma época úmida, é uma época de muito frio. E a primavera. Primavera todos sabemos que é a época das flores, né? É um período de crescimento que as flores e as folhas elas se desenvolvem muito bem. A data de início, 20 de março no norte e aqui 20 de setembro. As flores e as folhas ficam a coisa mais linda, tá? E tudo isso acontece o sol nascendo e o sol se pondo. Na verdade, o termo nascer é um termo popular, tá? Porque o sol está sempre no mesmo lugar. É só o planeta que está girando em torno dele, o que faz a iluminação aparecer ou desaparecer. Mas quando o sol nasce, que a gente fala que o sol nasceu, nós falamos que é um ponto de nascente. E quando o sol se põe, nós chamamos esse ponto de poente. Não é difícil você até mesmo gravar, né, para entender. Olha, o sol nascente. O sol põe, poente. Tá vendo? Então, ele nasce aonde? O sol, ele nasce, a sua nascente é sempre no leste. E a sua poente é no oeste. Por exemplo, aí onde você está. Você está na Praia da Costa, beira de praia. Para quem já viu o sol nascer, repare que ela nasce ali, ele vai surgindo ali atrás da água, né, do oceano, aqui na Praia da Costa. E depois, quando você vai ver, tá lá do outro lado o sol se pondo atrás das montanhas. Porque o que acontece? Aqui na área onde está o mar, na qual vivemos, tá? Essa área da Praia da Costa, que tem o mar ali, essa área do mar é o nosso ponto leste. E a área onde estão as nossas serras, tá? Que a gente chama erroneamente, que tá errado chamar de montanha, porque não são montanhas, né? Que são as serras, né? São aqueles morros que o sol se põe, lá é o oeste. Porque, inevitavelmente, o sol nasce no leste e se põe no oeste. E essa figura aqui tá no livro de vocês também.
Vamos ver aqui a trajetória do Sol nos solstícios e equinócios. Olha aqui. Equador, tá vendo? E aqui, olha. Reparem aqui a cruz. Leste, oeste. Se aqui do lado de cá é leste, o Sol nasce aqui e se põe aqui. Ah, quer dizer então que quando o Sol está nascendo, o pessoal daqui do oeste não está vendo? Claro que está vendo, gente. Só que todo mundo do lado de cá vai ver o Sol nascer pro lado de cá. E todo mundo que está do lado de cá e do lado de cá vai ver o Sol nascer, o Sol se pôr aqui. Ou seja, independente de onde você estiver, o Sol vai surgir sempre do lado leste. Vamos melhorar essa explicação. Só um instante. Vamos melhorar essa explicação. Vamos supor, ó, aqui em cima está escrito São Gabriel da Cachoeira, tá vendo? É Equador. Aqui, geralmente os dias e as noites, eles têm 12 horas. Aqui em São Gabriel da Cachoeira, ele vai ver o Sol nascer do lado de cá e o Sol se pôr do lado de cá. Ele não vai ver o Sol saindo do oceano e se pondo atrás das serras. Por quê? Porque ele não é banhado pelo oceano. Mas ele vai ver o Sol surgindo do lado de cá. Por quê? Porque o lado de cá é o lado leste. E ele vai se pôr aqui porque o lado de cá é o lado oeste. Ou seja, é o lado poente. Olha a imagem. Aqui, ó. Aqui, a pessoa está de frente. Logo, se ela está de frente, aqui é o norte dela, atrás é o sul. Aqui é o leste dela, aqui é o oeste. Logo, o Sol, então, nasce daqui, olha, e passa para lá. Beleza? E é isso, é um conteúdo, como eu falei, muito pequeno, tá? É muito pequeno. Eu vou disponibilizar esse conteúdo no aplicativo. É conteúdo de prova. Vou colocar no aplicativo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem essas dúvidas. Se precisar, assistam novamente, peça para repetir algum slide e é isso, tá? Não fiquem com dúvidas, anotem para eu poder explicar a vocês. E se não tiverem dúvidas, tudo bem, mas eu espero que vocês se resolvam, tá bom? Estou com saudade de vocês, espero voltar em breve, tá bom? E espero que vocês tenham compreendido e entendido. Um grande beijo.